Hoje nós vamos começar um outro trechinho de Hebreus. É o último pedacinho do capítulo 12. Então estamos quase nos despedindo de Hebreus. Já estou até com saudade já. Tanto tempo estudando Hebreus, né? Já estou ficando com saudades já. Falta só um capítulo. Falta esse pedacinho e aí vem o capítulo 13 e aí já termina o livro, né? Daqui uns 3 anos, mais ou menos. Então, já está dando saudade já. Então, Hebreus 12, 25 a 29, aí termina o capítulo 12. Então, nós vamos caminhar um pouquinho hoje, nesse trecho. Muitas lições interessantes aqui. São versículos muito repletos de ensinamentos importantes. Alertas, renovação da esperança, palavras de incentivo. Tudo isso tem aqui nesses 5 versículos pequenininhos. Então eu vou ler aqui Hebreus 12, 25 a 29. Ali está já projetado ali, e eu vou ler aqui também a mesma versão, revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, Hebreus 12, 25 a 29. Então fala assim o texto: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Confuso esse texto? Confuso? Tem umas coisas meio estranhas, né? Tem algumas coisas aqui que a gente não sabe o que ele está falando, né? Me parece um pouquinho confuso. Mas se nós estudarmos cada pedacinho dele dentro do contexto em que ele está, fazendo as conexões com o próprio contexto imediato, fica fácil de entender. Eu dividi esse texto aqui em 3 partes, como eu sempre faço. A primeira parte é só o versículo 25. E a primeira parte, o nome da primeira parte é a palavra de alerta contra o perigo. É o nome da primeira parte. É só o versículo 25. Então, quando você olha o versículo 25, o que tem aí? Tem uma palavra de alerta contra o perigo. Então, nós vamos ver que palavra de alerta é essa e que perigo é esse. É uma palavra dirigida a uma comunidade de cristãos. Que palavra de alerta é essa? E que perigo é esse? Então nós vamos ver no versículo 25. A segunda divisão são os versículos 26 e 27. Então são 2 versículos seguintes. Esses 2 versículos falam da palavra de esperança quanto ao futuro. Porque o cristianismo olha muito para o futuro. É diferente, o cristianismo bíblico verdadeiro é diferente das invenções modernas. Você vai em igrejas por aí e as pessoas ficam ensinando você a pensar positivo para ficar rico no presente. Para ficar rico, para se dar bem no trabalho, para se dar bem nos negócios, para se dar bem nos estudos, para ter uma vida vitoriosa. Essas coisas todas, tudo bem, né? Não é errado eu querer ser vitorioso, é errado eu querer ser vitorioso? Claro que não. Ninguém é tonto, todo mundo quer ser vitorioso. Mas é errado dizer
que o cristianismo se presta a isso. É errado. O Jesus não veio a este mundo para eu ganhar bem. Jesus não morreu na cruz do Calvário, né, para eu ter sucesso financeiro. Não. Se fosse para isso, não precisava vir. Não precisava vir. Então, essas coisas confundem a cabeça das pessoas. O cristianismo autêntico, ele fala bastante sobre a esperança vindoura. E a nossa salvação tem muito que ver com isso. Cristo nos salvou no presente. Ele nos salvou, por exemplo, do domínio do pecado. Quando nós nos convertemos, o pecado deixou de nos dominar. Nós mudamos, nós nos transformamos em pessoas novas. E o pecado deixou de ter domínio sobre nós. Isso é salvação também. Mas existe uma salvação futura. Uma salvação escatológica. Que nós aguardamos um reino do qual nós somos cidadãos. E nós aguardamos o dia de entrar pelas portas desse reino. É o sonho da nossa vida. É o que nós mais almejamos. É que esse dia chegue logo. Então, na parte 2, versículos 26 e 27, tem isso. A palavra de esperança quanto ao futuro. A gente vai ver isso aí. E por último, a parte 3, são os versículos 28 e 29. Versículos 28 e 29, pode puxar aí, Daniel. Aí, o 29 é bem curtinho, né? 29 é bem curtinho. É mais o 28, mas o 29 está conectado ao 28 pela palavrinha porquê. A palavrinha porquê conecta o 29 ao 28. Esses dois versículos falam de uma palavra de incentivo, a palavra de incentivo para a ação piedosa. Então, o ponto anterior fala do futuro. Esse ponto aqui fala do presente. Ensinando o quê? Como ficar rico? Não. Ensinando como viver de modo piedoso e santo. Então, aí tem o presente. Mas é o presente que ele incentiva para a ação piedosa. Então, o item 3 é esse o nome dele. A palavra de incentivo para a ação piedosa. Onde está essa palavra de incentivo para que os crentes vivam piedosamente? Versículos 28 e 29. Então, aí fica a divisãozinha fácil de entender. Bem facinho, simples. Até uma criança entende. Se a gente mostrar essas divisõezinhas para uma criança, ela vai entender, porque é facinho, não tem dificuldade nenhuma. Então, nós vamos olhar então agora para isso e vamos ver até onde nós conseguimos chegar hoje. Porque veja aí, o item 1 fala o quê? A palavra de alerta contra o perigo. Então, isso aí é o primeiro ponto que está no versículo 25. Volta lá para o 25 então e veja como ele começa. Ele começa assim, ó. Tende cuidado. Como que eu sei que é uma palavra de alerta? Olha como começa. Tende cuidado. Na verdade, a palavrinha que aparece aqui é a seguinte, é assim, ó. Seria assim. Olhem. Oi? Um alerta. Vejam, olhem direito. É mais ou menos assim, ó. Eu não sei se os pais de vocês, ou os avós de vocês falavam assim para vocês. Olha. Vocês já ouviram essa expressão? Olha. O que significa isso? Você não sabe, olha, tá perigoso, o negócio é perigoso. Já ouviram isso? Olha. Então, exatamente a palavra que aparece aqui significa olhar. Blepo. Aqui está no imperativo, blepete. E está no imperativo no plural. Ou seja, olhem. É dirigido para o grupo todo. Então, não é um alerta para uma pessoa só. É um alerta para um grupo de pessoas. E quem são essas pessoas? Os incrédulos? Sim ou não? Não. Esse alerta aqui é para os crentes.
Ele está dando um alerta para os crentes. É importante lembrar isso. Nós cremos na segurança da nossa salvação. Nós cremos que Deus nos protege da perda da salvação. Mas nós cremos que Deus faz isso por meio, inclusive, desses alertas. Mas que sentido faz esses alertas se o crente não perde? Não. O crente não perde, e uma das maneiras pelas quais Deus age para que ele não perca é alertando. Olha, cuidado. Cuidado. E outra coisa, isso aqui não é só salvação. Pode acontecer do crente não ser cuidadoso e Deus, que é um pai amoroso, fazer o quê? Mandar ele para o inferno? Não, mas dá uma varada nele. Crente apanha de Deus ou não? Apanha. Vocês se lembram dos textos sobre a ceia do Senhor? O que estava acontecendo na igreja de Corinto? O apóstolo Paulo fala: muitos de vocês estão fracos e doentes. E alguns Deus matou. Meu Deus, matou. Tem muitos aí entre vocês morreram. Por quê? Porque Deus puniu. Olha o tamanho da varada. Uma varada foi para adoecer, outra foi para matar. Então é terrível isso. O apóstolo Paulo fala assim, olha, tem um homem entre vocês aí, ele fala, quando ele escreve aos Coríntios, tem um homem entre vocês que está tendo um caso de relacionamento íntimo com a esposa do próprio pai. Ele falou, nem entre os pagãos isso é aceitável. Nem os pagãos aceitam isso. Ele falou assim, ó, você tem que fazer o seguinte, expulsem esse homem daí e entreguem esse homem para o diabo, para que ele morra. Para que o corpo dele seja destruído. Ou seja, para que ele morra. Destruir o corpo é morrer. Para que o corpo dele seja destruído, mas o espírito dele seja salvo. Ou seja, era um castigo terreno que Deus ia aplicar nele. Ele era crente. Então, você é crente? Ok, você vai ser salvo, mas você vai apanhar aqui. Entrega esse homem para o diabo para ele morrer, para a destruição do corpo dele. Fala isso. Então, o autor de Hebreus sabe dessas coisas. Inclusive, ele já falou sobre a disciplina. A disciplina, inclusive, trazida pelos perseguidores, que Deus usava como instrumentos para julgar seu povo e corrigir seu povo. Então, existe aqui um alerta sério, porque o Senhor, Ele nos salvou, Ele nos tem como seus herdeiros, mas Ele pode nos punir severamente, dependendo do modo como agimos. Veja aí, olha o perigo qual é. Ele está dizendo o seguinte, olha, tende cuidado, olhem bem, qual é o erro que Ele quer que nós evitemos? Está escrito aí, não inventa. Lê lá, não olha para mim, lê no texto, qual é o perigo, o erro que Ele quer que nós evitemos. Não recuseis ao que fala. Quem fala? Deus. Deus fala. Como é que eu sei que aqui está falando de Deus falando? Ele está falando de Deus falando por causa do versículo 24, inclusive. Quer ver? Olha o 24, acho que é o 24. Volta lá, Daniel. Daniel está aí? Aqui. Olha aqui, ó. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala. Então ele está pensando nas palavras de Jesus. Está dizendo, olha, não recuseis aquele que fala. Agora, quando eu digo assim, quando ele falou assim, olha, não recuseis aquele que fala, é recusar a pessoa ou recusar o que ela está falando? É recusar o que ela está falando. Quando eu recuso o que alguém está falando, eu obedeço ou desobedeço? Desobedeço. Se uma autoridade me fala alguma coisa e eu recuso, o que eu sou? Eu sou um desobediente. Eu não estou ouvindo o que uma autoridade fala. E aí, por causa disso, eu sou colocado na conta do rebelde e desobediente. Então o texto fala, cuidado, olhem bem,
Não recusem ao que fala. Quem fala aqui é Jesus. Gente, desobedecer uma autoridade já é errado. Agora, desobedecer, recusar a fala de Jesus, aí já é demais. Aí é muito complicado. Vocês conhecem alguém que recusa a fala de Jesus? Conhecem? Alguém aqui já fez isso? Já desobedeceu a fala de Jesus? Levanta a mão. Eu já. Que tipo de gente a gente vira se nós vivermos assim, desobedecendo a fala de Jesus? Que tipo de pessoa nós nos tornamos se nós recusarmos a fala de Jesus? Nos tornaremos as pessoas mais sujas da terra. Porque tudo que ele fala é certo. Se eu recuso o que ele fala, eu vou fazer tudo errado. Agora, é interessante aqui, eu achei muito legal isso aqui, porque é assim. Quando ele usa a palavra quando ele usa a expressão não recuseis, está vendo aquele verbinho lá, ó, recusar? Recusar. Aquele verbo é um verbo forte, não é? Alguém chega e fala assim, olha, você gostaria de ir na minha casa almoçar? Eu falo assim, não, eu recuso. É um verbo forte ou é um verbo leve? Muito forte. Muito forte. Esse verbo recusar é um verbo forte. Eu recuso. Agora, qual seria uma forma branda de falar que eu recuso? Uma forma bem brandinha de falar, não. Hã? Olha, obrigado. Mas um verbo para recusar bem levinho. Eu passo. Pode ser assim? Eu passo. Você não quer? Não, eu passo. Ou então, olha, eu vou declinar. Já ouviram isso? Não, eu vou declinar. É uma forma branda de eu dizer que eu recuso. Ok. Na língua grega, aqui que foi a língua que o autorizou para escrever esse texto, o verbo original é um verbo pesado para recusar ou é um verbo leve para recusar? O que vocês acham? Aqui foi traduzido como pesado, né? Mas no grego é um verbo leve. Por quê? Por quê? Porque pode acontecer, talvez, de alguém desobedecer de que jeito? Com raiva, eu vou chutar isso aqui. Hã? Não. Pode acontecer de alguém recusar falando o quê? Não, eu vou declinar. Nossa, que desobediente bonzinho. Né? Que desobediente educado, não é? Que desobediente bonzinho e educado e polido. Não, eu vou declinar. Jesus ordena fazer assim. Eu acho muito lindo, mas eu vou declinar. Que apóstata educadinho e dócil, né? Não é mesmo? Que rebelde doce e polido. Não é bonitinho isso? Lindo, lindo. Agora, que diferença faz? Se ele disse não educadamente ou se ele disse não com grosseria? Qual a diferença? Qual a diferença desse homem, em termos práticos? O homem que falou assim, olha, eu vou, né, eu passo, eu declino. Do cara que fala, eu chuto isso aí no mato, isso para mim é lixo. Em termos práticos, qual é a diferença? Nenhuma. Os dois recusaram. E o autor de Hebreus aqui, ele usa esse verbo mais levinho. Vocês já viram pessoas que recusam com toda educação? Já viram? Pessoa que fala assim, olha, essas orientações de Jesus são muito lindas, mas não são para mim. Eu tenho, né, eu tenho umas ideias um pouquinho diferentes, né? Então eu respeito muito, Recusa do mesmo jeito. Então aqui, o autor de Hebreus usa esse verbo mais brando. Ele usa, talvez até por causa de questão de tato, né, para não chocar tanto os seus leitores, ele usa um verbo mais brando. Mas esse verbo mais brando lembra a pessoa que recusa educadamente. É o desobediente
dócil. Né? É o rebelde que não fala grosso. Ele é polido, mas ele continua sendo desobediente. Conhecem pessoas assim? Vocês já conheceram gente assim? Educadamente rejeitam a verdade e rejeitam a obediência. Eu conheci várias pessoas assim. Tem alguém assim aqui? Levanta a mão. Quem é? Ninguém? Ainda bem que aqui não tem ninguém, né? Mas olha, isso é muito comum. E eu acho até que esse tipo de desobediência é até mais perigosa. Porque a pessoa, ela usa isso como uma espécie de remédio para a consciência dela. Não, eu recusei, mas recusei com todo respeito. Que legal. Eu desobedeci, mas desobedeci com classe, com respeito. Gente, lamento. É desobediência do mesmo jeito. E o alerta que está valendo. Não façam isso. Não façam isso, porque isso é perigoso. Vejam aí a sequência. Não recuseis ao que fala. Por quê? Vem o motivo agora. Olha o que diz aí. Pois se não escaparam. O que significa não escapar? Não escaparam, né? Não escaparam do quê? Da punição de Deus. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir. Olha lá, não recuseis ao que fala. Eles recusaram. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que recusaram ouvir uma outra pessoa que os advertia com palavras de Deus, olha lá, divinamente, estando aqui na terra? Quem fez isso? Mas ele está lembrando de um grupo de pessoas. Quem foi que, sendo advertidos por uma pessoa aqui na terra, e essa pessoa aqui na terra falou palavras de Deus para eles, e eles não ouviram, e não escaparam? Quem? Gente, os judeus, se vocês olharem os versículos anteriores falam do povo de Israel durante o Êxodo. Vocês esqueceram do texto anterior? O texto anterior fala do povo de Israel durante o Êxodo. Lembra que eles pararam em frente ao Sinai? E o Sinai fumegava, e Deus falava. E o que aconteceu logo depois? Quando Moisés desceu do monte, encontrou eles adorando adorando um bezerro de ouro. Meu Deus, um bezerro de ouro. É inacreditável isso. Moisés falava com eles para eles serem obedientes, sim ou não? Sim. Falava palavras de Deus para eles, sim ou não? Falava. Eles ouviram? Não. Eles recusaram ouvir a Moisés, que divinamente os advertia sobre a terra. Qual foi o resultado disso? Deus matou todos. Nenhum deles entrou na terra prometida. Deus matou todos. Geração inteira. Matou tudo. Eles escaparam? Não. Então é esse povo que o autor de Hebreus está lembrando aqui. Como é que eu sei? Por causa dos versículos anteriores. Os versículos anteriores mostram esse povo diante do Monte Sinai. E Deus falando com eles ali. E Moisés ali aterrorizado e trêmulo. E eles ali ouvindo tudo aquilo. Mesmo ouvindo tudo aquilo, o que eles fizeram depois? Desobedeceram. E o que aconteceu? Matou tudo. Matou tudo. E foi matando aos poucos, né? Tem vários episódios que eles vão morrendo. Lembra das serpentes? Que Deus mandou para picar todo mundo? Já pensou? Todo mundo tem picado de serpente. Onde você corria tinha serpente. Aí chegou uma hora que, meu Deus, Deus falou, olha, faça uma serpente de bronze, quem olhar para a serpente de bronze vai ser curado. Mas foi terrível, imaginem. Serpentes abrasadoras. E as codornas, lembra das codornas?
Eles começaram a comer codorna até estourar. Aí começaram a cair mortos, como se a codorna tivesse envenenada. Começaram a morrer. Porque eles estavam comendo as codornas que Deus mandava. Catava a codorna assim, ó, de tanta codorna que tinha. Deus se irou contra eles, eles morreram com a carne da codorna na boca. Nem deu para escovar o dente antes de morrer. Morreram com codorna e tudo na boca. Então, vários episódios assim. Deus punindo esses homens. Por quê? Eles não ouviam aquele que os advertia divinamente sobre a terra. Olha o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Vai lá, Daniel, mostra lá, para a gente só lembrar lá no comecinho, quando nós começamos a estudar Hebreus. Olha só o que fala lá. Olha o que fala lá. Tem gente que até decorou isso aqui, nesse versículo 1, muitos até decoraram. Olha o que fala. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos... Quem falou? Deus. Falou por meio de quem? Dos profetas. Então, eles não ouviram quem sobre a terra falava divinamente. Porque era Deus que mandava falar. Agora, ó, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Esse ainda fala, a gente vai ver daqui a pouco. Mas era isso que acontecia. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, aqueles homens do passado, eles foram punidos porque não ouviam Moisés. E foram punidos com a morte. Terrivelmente. Não entraram na terra prometida, porque não ouviram Moisés. Olha a sequência do versículo agora. Volta lá, Daniel, no versículo. Olha o que diz. Volta lá. No 12, 25. 25. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós. O quê? A severidade sobre nós é muito maior. Por quê? Simples. Porque quem fala conosco, olha lá, muito menos nós, os que nos desviam daquele que dos céus nos adverte. Se quem ouvia, quem falava da terra e não obedecia, era castigado, imagine quem rejeita a palavra de quem fala do céu. Aí, sinto muito. Se você desobedece o guarda, você é punido? Sim. E se você desobedece o Supremo Tribunal Federal? É pior? É muito pior. Muito pior. Se desobedece o guarda, você pode até levar uma bronca. Ó, você me respeita, o guarda vai falar. Agora, se você desobedece o Supremo Tribunal Federal, aí a coisa é muito mais complicada. Então, é o que ele está dizendo aqui. Ele fala, olha, ouçam o que Jesus fala. Porque Ele é o Senhor soberano e celeste. Pessoas que não ouviram os mensageiros terrenos de Deus foram punidas. Se vocês não ouvirem a voz que vem do céu, a punição a vocês será muito pior. Terrível isso aí. Terrível. Agora, pensem bem. Dizem por aí que o Deus do Antigo Testamento é mais bravo que o Deus do Novo. Nesse versículo aqui, Deus é mais bravo no Antigo ou no Novo Testamento? Como a Bíblia corrige tudo, né? A gente pega a mentira facinho na Bíblia. Quem conhece a Bíblia, mata a mentira assim, facinho. O Deus do Antigo Testamento era muito cruel, o do Novo é só amor. Lê isso aqui. Você sabe ler? Sei. Então lê esse versículo. Onde está a maior severidade de Deus? Na presente dispensação. Muito mais do que na antiga. Então essas lorotas todas caem tudo por terra quando a gente estuda a palavra de Deus. Márcio? Noé? Noé? Acho que não. Acho que não está pensando em Noé, não. Ele está pensando no povo de Israel no Êxodo. E vai continuar falando sobre o Êxodo. Sim. Só que aqui ele não está pensando nele. Porque ele acabou de falar de Moisés. Como ele acabou de falar de Moisés, então com certeza ele está pensando em Moisés ainda. Ok.
A gente pode pensar em várias pessoas, né? Podemos pensar em várias pessoas, mas o pensamento do escritor, eu acho que está focado, pelo que ele falou antes, está focado em Moisés e no povo do Êxodo. Ok? É o contexto da passagem, é o ambiente da passagem que nos ajuda a compreender o versículo. Senão a gente fica inventando, e não pode, tem que ficar centrado ali. Ok? Muito bem, então o que nós temos aí? Uma palavra de alerta contra o perigo. Se eu rejeitar aquele que fala do céu, a punição será muito pior. Muito pior. Muito bem. Vamos então ver agora o item 2. O item 2 é o quê? A palavra de esperança quanto ao futuro. Está nos versículos 26 e 27. Então agora no 26 e 27 tem isso. A palavra de esperança quanto ao futuro. Olha como começa. Olha como começa. Começa com algo aterrorizante ou algo fofinho? Olha o texto. Aquele cuja voz abalou então a terra. Quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele que abalou a terra no texto anterior? Aqui é uma alusão ao Monte Sinai, que foi falado no versículo anterior. É Deus, a gente não sabe se é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Deus Trino, o Deus Trino, o Deus soberano, o que ele fez? Ele abalou então. Que então é esse aqui? Que então é esse? Quando foi esse então? No Sinai. No Sinai ele abalou a terra. Como é que vocês sabem? Porque está escrito nos versículos anteriores. Vocês se lembram lá dos versículos? Olha, 18 e 19, Daniel. Vocês estão meio lentos hoje? O que aconteceu? Vocês estão dormindo? Eu pergunto coisas óbvias, vocês ficam olhando para a minha cara como se eu estivesse falando grego. Vocês estão com preguiça de pensar. Eu pergunto o óbvio. Quem é que moveu a terra? Será que foi... meu Deus! Quem fez a terra tremer? Não sei, acho que foi o Bolsonaro. Tudo é culpa dele. Meu Deus! Acorda! Estão olhando o texto aí. Olha lá, veja o 18 e 19. Olha lá a descrição nos versículos anteriores. Olha lá. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que se lhes não falasse mais. Aqui é uma descrição de Deus no Sinai. O monte fumegava e tremia. Então ele está dizendo o que aqui? Olha, aquele cuja voz abalou então a terra, naquela época a terra, o texto diz, agora porém ele promete dizendo, vamos ver o que ele promete. Olha o Salmo 68, 7 e 8. Daniel, Salmo 68, 7 e 8. Vocês estão muito preguiçosos hoje. Eu não estou gostando dessa preguiça. Vou perdoar, porque eu sou aquele que fala da terra. Se eu fosse aquele que fala do céu, vocês estavam fritos. Então, veja aí Salmo 68, 7 e 8. Acordaram cedo para a live hoje, foi isso? Vocês não foram na minha live hoje, eu fico olhando os nomes lá e vi que muitos faltaram na devocional de hoje cedo, né? Estavam dormindo, né? Ok, vamos ver lá, Salmo 68, 7 e 8. Ao saíres, ó Deus, é uma oração, né? Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, o que aconteceu? Tremeu a terra. Olha, já pensou? Eu acho tão bacana isso aqui. Eu gosto desse lado de Deus, assim, de essa força, acho lindo isso. Tremeu a terra, os céus gotejaram a presença de Deus,
o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Tremeu a terra. Ele é temível, né? Então, o texto aqui de Hebreus, voltando lá para Hebreus, com Daniel lá, o texto de Hebreus fala, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete. Olha, importante essa palavrinha aqui. O que nós temos agora é o que vem agora é uma promessa. E é interessante porque o tempo verbal aqui é um tempo que nós chamamos, né, de o tempo verbal de perfeito médio. O perfeito médio significa que essa promessa que foi feita ainda está vigorando. A promessa foi feita e ela ainda está em vigor. Qual é essa promessa? Olha só, o texto fala assim, olha, agora, porém, ele promete dizendo, é uma promessa. É uma promessa bonitinha, fofinha ou é uma promessa assustadora? Veja a promessa na sequência, qual é? Olha lá. Ainda uma vez por todas, atenção, quantas vezes isso vai acontecer ainda? Olha o texto. Quantas vezes isso vai acontecer de novo ainda? Mais uma só. Uma vez por todas. Ainda uma vez por todas, farei abalar, olha só, não só a terra, mas também o céu. Meu Deus, que raio de promessa é essa? Gostou da promessa? É a promessa. Oi? Isso aqui, ele está dizendo que vai acontecer, porque na sequência ele vai falar de um reino. Ele está dizendo que vai acontecer antes do reino chegar. Antes do reino chegar, o texto aqui está dizendo, ele vai abalar a terra e o céu. Então, é uma promessa bonita? Ela é mesclada. É assim, ó, eu tenho uma promessa bonita. Eu falo assim, olha, eu vou lhe dar uma casa nova, mas antes eu vou arrebentar essa aqui. Ele está falando da remissão da terra, né? Ele está falando da destruição de tudo. Mas vamos ver isso aí. Destruir para fazer nova. Para fazer nova. Então fala assim, ó, eu vou te dar uma casa nova. Você fala, legal, só que eu vou derrubar essa aqui. Mas eu gosto tanto dessa casa, eu comprei esse azulejo na promoção das casas. Amém. Isso aqui eu vou arrebentar tudo isso aqui. A promessa. Eu vou te dar uma casa nova, mas eu vou arrebentar essa aqui. Então, as duas coisas se mesclam. Ai, que pena arrebentar essa. Eu gosto tanto dessa casa, é tão bonita essa casa, é tão linda. Vai ter que arrebentar tudo. Eu prometo que eu vou arrebentar tudo. Te dou uma melhor, mas arrebenta essa. Não pode ter as duas? Não. Eu arrebento essa aqui e te dou uma nova muito melhor. Mas é a promessa que envolve susto e pavor. Porque o que ele vai falar e o que a Bíblia diz é algo aterrador. Antes do reino chegar, isso aqui acontece. O abalo da terra e do céu. Vivian? São duas perguntas em uma. Aí dá uma conotação para a minha interpretação que é Deus falando, Deus para. Ele falando. Isso. E aí no anterior, em relação à observância dos filhos, no sentido de que é Cristo mandando, certo? Isso não faz o escritor no profeta? Faz o quê? O escritor de Hebreus, o profeta, no sentido de que ele fala em nome de Deus Pai e Deus Filho. Cristo ordena, mas não é Cristo falando ali para os hebreus. Quem escreveu nos faz profeta, como assim, não, porque ele está citando um profeta do Antigo Testamento. Nessa passagem aqui, quando ele fala assim, ó, agora, porém, ele promete dizendo, ele está citando o profeta Ageu. Então, o que ele é? Ele é um escritor movido por Deus. Mas ele está citando um profeta antigo. Ageu, capítulo 2, versículo 6. Veja Ageu 2,6. Cadê o Daniel? Ageu 2,6. Olha o que ele fala para Ageu. Ageu, 400 anos antes de Cristo. Ele cita Ageu. Ageu 2,6. Pode pegar lá, Daniel. E ele fala,
eu prometo uma coisa, eu vou arrebentar tudo. Veja aí, Ageu 2,6, achou? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, Vivian, como ele está copiando. Ele está copiando a Septuaginta do Antigo Testamento. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Ok? O 2,21 também tem. Quer ver? O 21, Daniel, 21. 21. Fala Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Ele fala 2 vezes isso em Ageu. Quando isso vai se cumprir? O autor de Hebreus estava aguardando. Eu vou derrubar tudo. É interessante porque na sequência, não vai dar tempo de chegar hoje, mas no 27 ele explica o que significa isso. Olha o 27, volta lá, Daniel. O 27 ele vai explicar, é legal por quê? Porque eu não preciso explicar. Me poupa trabalho, porque o próprio escritor explica. Olha o que ele fala, quer ver o 27? Ó. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, olha lá, ai que legal, poupou meu tempo, eu não preciso explicar, ele já explicou. Significa o quê? A remoção dessas coisas. Aí eu vou ter que explicar o que é remoção. Vou ter que explicar o que é remoção. Vocês sabem o que é remoção. Eu vou ter que explicar com mais exatidão o que é remoção dessas coisas. Hoje não vai dar tempo, mas na semana que vem eu vou explicar. Vamos olhar, Daniel, antes da gente acabar, faltam só 5 minutos, nós vamos acabar lendo 2 versículos que eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiro é Mateus 24, para a gente lembrar como isso aí tem fundamento, inclusive em outras partes da Bíblia. Antes do reino chegar, o que vai acontecer? Deus vai abalar a terra. E ele prometeu, e a promessa está em vigor. Mateus 24, Daniel, versículo 29. Mateus 24, 29. Então a Bíblia vai mostrando essas coisas. Olha lá. É Jesus falando aqui, ó. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, olha o que acontece. Olha o medão que dá isso aqui. O sol escurecerá. Escuridão completa, hein? O sol escurece. É um eclipse. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. É um cataclisma isso aqui. E os poderes do céu serão abalados. Isso aqui é uma agitação completa no universo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mas antes, abalo completo no universo. A gente fala, vem Senhor Jesus, fala assim, ó, vem Senhor Jesus. Porque antes vai desabar tudo. Veja, é pior, quer ver? Olha a descrição mais detalhada. Tem uma descrição detalhada em Apocalipse 6. Daniel, Apocalipse 6, 12 a 17. Essa descrição é muito detalhada. Dá medo. Dá medo. Mostra o que vai acontecer antes do reino chegar. E é promessa, hein? Quantas promessas Deus cumpre? Todas. 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 Ele vai cumprir essa promessa. Olha o versículo 12. 6, 12. Olha o que diz aí. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo. É João vendo em Pátimos. O céu se abriu ali e ele viu o cordeiro, que é Jesus, abrindo os selos de um livro. Ele abriu o 6º selo. E sobreveio grande terremoto. Olha, lembra da previsão? Eu vou fazer a terra tremer. Grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. Lembra o que Jesus falou, né? Jesus falou, vai ser assim. O sol, a lua vão se escurecer. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. 14. 14, Daniel.
O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Gente, dá para imaginar um terremoto desse aqui? Os montes e as ilhas movidos do seu lugar? Alguém aqui mora em montanha? Alguém mora na Serra da Cantareira aqui? Não imaginou? Vai mover todos. É um abalo completo. Gente, isso aqui é uma catástrofe sem tamanho, nunca existiu isso. Olha lá, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Por que os ricos se esconderam nas cavernas e nos penhascos? Por quê? Caiu tudo. Ah, eu vou para o meu palácio. Que palácio? Eu vou para a minha mansão. Que mansão? Corre para a caverna. Mas caverna é para pobre, amigão. Corre para a caverna se você quiser se livrar. Porque, meu Deus, olha o estado que está isso aqui. Tudo desabou. Veja. E disseram aos montes e aos rochedos. 16. Daniel. Alô? Daniel. O que está acontecendo aí atrás? Ah, você está dormindo? Ah, não. Olha aqui, ó. E disseram aos montes e aos rochedos. Chegou uma hora de desespero tão grande. Eles correm para os rochedos. Eles correm para as cavernas. Mas chega uma hora que o desespero é tão grande que eles preferem morrer. Olha o que eles falam. Disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Isso aqui. Não dá para imaginar o que é isso. Tenta imaginar, não dá. Tenta imaginar as ilhas se movendo dos seus lugares, as montanhas, não dá para imaginar isso. Não dá. A tragédia. Depois disso, aí vem o reino. Aí é legal. Não. Bom, de acordo com a nossa visão escatológica, Deus vai tirar a igreja antes disso. Mas há visões escatológicas que entendem que a igreja vai passar por isso. Então, existe assim, o meio evangélico está dividido nessa posição. Oi? Então, fique esperta. Mas uma coisa é certa, isso vai acontecer, porque Deus prometeu, Ele prometeu. Depois disso, aí é só alegria. A gente vai ver o que vem depois, é muito lindo, o que vem depois é lindo demais. É lindo demais. Mas antes, é isso aqui. Agora, note bem, para terminar, quando o autor de Hebreus disse isso, falou assim, olha, Deus prometeu que Ele vai arrebentar com tudo. Vai mover de novo a terra, um terremoto grande, o céu e a terra. Quando Ele falou isso para os crentes que estavam pensando em abandonar a fé, pensaram o quê? Eu acho que eu vou ficar para cá mesmo, né? Eu acho que eu não vou abandonar Jesus, não. Eu acho que não é coisa para brincar, né? Eu acho que eu vou. Então, esse tipo de coisa gera o que no crente? Temor, perseverança, uma confiança maior. E outra coisa, a gente percebe que os bens deste mundo e as coisas deste mundo são passageiros. Aqui neste mundo, em termos materiais, a coisa que eu mais gosto é a minha casa e a minha Weekend 97. Como eu gosto da minha Weekend 97. Eu ando com ela pela cidade, certo? Todo faceiro. Né? Ali, eu tenho essa Weekend há 25 anos. Sou o segundo dono dela. E eu ando faceiro, eu levo ela para lavar, deixo ela polidinha, bonitinha, brilhando. Oi? Não pago IPVA, aí é mais alegria ainda. Se bem que agora o Lula vai fazer eu pagar, não vai ter jeito. Vai dar um jeito de eu pagar IPVA. Mas enfim, eu gosto da minha Weekend, as pessoas olham e falam, nossa, como ela está conservada, né? Eu fico todo feliz. É
minha weekend, né? Bonita, eu sempre arrumo ela bonitinha, deixo ela sempre em ordem, troquei os pneus faz pouco tempo, então sempre cuidando, já disseram, se livre desse negócio, isso aqui é um traste velho. Não, eu não vou vender, eu vendo qualquer coisa, eu vendo a Sofia, mas não vendo, se bem que eu já tentei vender, ninguém quis comprar, mas a weekend eu não vendo, eu gosto muito dela, mas aí, o que um texto desse ensina para nós? Tudo isso vai passar. A casa que eu fiz, até a weekend vai virar poeira. Fico até triste quando eu penso nisso. Glória a Deus por esse dia. Mas lá do céu, talvez Deus me dê uma weekendzinha. Né? Vem cá, tem uma weekendzinha para você aqui. Talvez, não sei. Mas assim, a minha casa que eu construí, eu demorei 18 anos para construir minha casa. 18 anos. Eu gosto da minha casa. Eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de trabalhar na minha casa, eu gosto de curtir a minha casa. Tudo isso vai virar o quê? Pó, poeira. Então é bom isso aí, porque nós aprendemos a não nos apegar demasiadamente a essas coisas. Lembrando, o nosso reino não é aqui. Isso aqui tudo vai desabar. Isso será, de acordo com a linguagem, será removido, tirado do seu lugar. E vai dar lugar a uma outra realidade, um reino que nunca vai passar. Então isso, além de incutir temor em mim, também incute esperança e desapego a este mundo. Porque deste mundo aqui eu não vou levar nada. Quando eu morrer, a weekend não vai ser enterrada comigo. Não vai. Eu já pedi, mas a senhora falou, não vou enterrar a weekend junto. Mas eu vou ter que abrir mão dela um dia, de tudo que eu tenho aqui. Assim assim este mundo. Mas o reino que virá, esse não. Esse virá definitivamente e nada vai tirá-lo de nós. Então isso é algo que engendra em nós esperança e um apego menor às coisas daqui. Isso é muito importante. Senão veremos como os incrédulos, escravos das coisas que temos. Escravos das coisas que temos. Tem gente que se mata, dá um tiro na cabeça porque perdeu sua fortuna. Por quê? A vida dele, tudo dele, toda a esperança dele estava aqui. Perdeu sua fortuna, faz o quê? Dá um tiro na cabeça. Então, essas visões aqui, essas lições, nos livram desses pensamentos, nos livram dessa escravidão. Isso é muito importante para nós. Na semana que vem, oi? Na Bíblia não fala nada quantos mil anos a gente vai viver o mundo assim? Não fala. Não fala. Essas coisas podem começar a acontecer agora. Essas coisas aqui. Nós não sabemos quando essas coisas começam a acontecer. Podem começar a acontecer hoje. Não fala quando vai ser. Então, na semana que vem, nós vamos então estudar o versículo 27 e aí vamos terminar essa parte. Semana que vem, quarta-feira que vem, nós vamos então estudar o restante e aí termina o capítulo 12. Aí fica faltando só o capítulo 13 e aí termina Hebreus. Ok? Vamos orar para encerrar? Qual será a nossa oração agora? Como é que nós oramos agora diante disso aqui? Você acabou de ouvir isso, você vai fazer uma oração. O que você pede nessa oração, Maurício? Minha oração é o versículo 28. 28? Qual é o versículo? O que é o versículo 28? Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Para a gente dar uma resposta presente para isso, né? Porque o 28 é a resposta diante disso. Por isso ele fala, por isso, a gente vai estudar isso aí, né? Por isso, diante de todas essas coisas, vivamos desse jeito aqui. Então, a oração que o Maurício está falando é a seguinte, olha, diante disso tudo, vamos pedir a Deus para que nós vivamos de conformidade com essas coisas. Tudo isso vai passar. Então, vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a viver de acordo com essas verdades que aprendemos. Isso é importante. Que outra oração nós podemos fazer? Ah, sim. Isso, porque Ele avisa, né? Olha, ouçam o que eu falo. Que Deus nos dê forças para ouvirmos sua voz e sermos obedientes. Nós somos crentes, né? Povo de Deus. Não podemos viver na desobediência. Não temos que ouvir esses alertas. Pedir isso a Deus também. Mas alguém quer falar? O que mais podemos pedir? Vivian. Uhum. Já pensou? Já pensou um crente que apanha ao ponto de Deus falar assim, eu vou tirar a sua vida?
Aconteceu isso com Ananias e Safira. Eles eram crentes, Deus matou os dois. Na igreja ainda por cima. Matou os dois, caiu morto. O Daracho, os jovens da época, enterraram eles na igreja. Os jovens aqui não enterraram ninguém ainda não, né? Mas já pensou? Acho que foram, nada disso que eles eram incrédulos. Mas eles mentiram para Deus. E aí caíram mortos. Uma punição severa. Então, para Deus nos livrar disso, Senhor, livra-nos da sua punição. Somos o seu povo, queremos agradar ao Senhor. Vamos fazer oração então? Você ia falar? Para agradecer a Deus por a gente ser conhecedor da palavra. Outra coisa que a Georgina falou aqui agora. Agradecer a Deus porque Ele nos ajuda a conhecer a sua palavra. É um privilégio conhecer a sua palavra. Isso nos livra do erro, de bobagens, de invenções. Né? Vamos agradecer por isso. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse texto. Agradecemos porque o Senhor nos ajuda a conhecer a sua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos ajude para que nós ouçamos a sua voz e sejamos obedientes. E não sejamos como aqueles exemplos que há na Bíblia de pessoas que foram punidas com a morte por serem desobedientes. Ó Deus, livra-nos disso. Dá-nos sabedoria para obedecer ao Senhor e agradarmos o Senhor em tudo. E ajuda-nos, ó Deus, para que diante dessas coisas nós vivamos como o versículo 28 ensina. Vivamos de modo reverente, com santo temor, obedecendo ao Senhor em face dessa esperança e dessas verdades que aprendemos. Ensina-nos essas coisas. Nós pedimos também que o Senhor nos leve em segurança para casa agora, guardando-nos de todo mal, e que chegando em casa encontremos os nossos queridos bem e também encontremos as nossas coisas em ordem, que o Senhor nos livre de pessoas más, de pessoas violentas, o Senhor nos dê graça, misericórdia e paz. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.